Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandra, eu sou do Centro Espírita Amor Divino e eu vim aqui hoje fazer o trabalho do dia 25 de fevereiro do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e por poder falar um pouquinho mais de espiritismo, porque é algo que eu sempre aprendo muito quando eu preciso falar. Então, cada vez que eu tenho que estudar um tema, eu fico feliz, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa que normalmente melhora a minha vida. Então, obrigada pela oportunidade, pela paciência de me escutarem também. Eu vou fazer a prece de início e, na sequência, eu vou começar o trabalho. Hoje eu vou falar do capítulo 69, que está no livro Palavras de Vida Eterna. O nome do capítulo é Na Luz da Compaixão, tá? Então, vamos fazer a prece inicial, né, para a gente se harmonizar e aí poder fazer um pouquinho a reflexão da noite. Então vamos nos acomodar nos nossos lugares e vamos relaxar. Vamos sentindo o envolvimento da espiritualidade amiga e assim, neste envolvimento, vamos silenciando as nossas mentes, tirando as nossas preocupações, os nossos pensamentos das nossas cabeças e deixando as nossas mentes silenciadas, trazendo nosso foco para esse momento de prece. Vamos assim mentalizando a presença de Jesus junto conosco, nos envolvendo, iluminando este ambiente de prece, o ambiente onde nós estamos fisicamente, iluminando o nosso evangelho desta noite. Vamos pedir ao Senhor Jesus a sua permissão para fazermos o evangelho. E vamos agradecer pelos seus ensinamentos e os seus exemplos de amor, de perdão, de caridade, de esperança, de fé e tantos outros valores tão importantes e que hoje nos servem de base para que possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores e assim cumprir a nossa missão de evoluir nesta vida presente, neste plano terrestre que nos recebe e nos acolhe para crescermos. Vamos recebendo a espiritualidade amiga que vem em nosso auxílio para nos inspirar a encontrar os meios de colocar em prática os ensinamentos que vamos ter nessa noite. Vamos agradecer os nossos mentores individuais que nos inspiram o tempo todo e estão conosco, sempre generosamente cuidando de nós. Vamos receber os espíritos amigos que vêm refletir conosco e pedir aos bons espíritos que fluidifiquem a nossa água para que possamos receber a cura dos nossos males morais, espirituais, físicos, emocionais. E assim, todos unidos neste evangelho, vamos elevar o pensamento a Deus, pedir as suas bênçãos para esse evangelho, agradecer por este momento. E para iniciar, vamos fazer a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu tinha dito, né, então a missão que eu recebi, né, a lição que eu recebi para falar, chama Na Luz da Compaixão, é o capítulo 69 do livro Palavras de Vida Eterna, tá? É um livro do Espírito Emmanuel que foi psicografado pelo Chico Xavier. Antes de eu entrar na mensagem que o Emmanuel escreveu, eu gostaria só de citar primeiro o item do Evangelho que fala sobre a compaixão. Em algumas traduções está como piedade, em algumas traduções está como compaixão. E o que eu gostaria de... Então, isso, ok, não tem problema. Quando a gente busca no dicionário a palavra misericórdia, os significados que aparecem são compaixão, piedade.
O que é importante? A gente não relacionar compaixão com pena, com dó, tá? E a palavra piedade pode ser que faça a gente associar essa ideia, né? De que a gente tá com pena, tá penalizado. E não é bem isso. A compaixão é um sentimento de dor e de solidariedade ao mesmo tempo. Esse é o significado também da palavra misericórdia, quando a gente busca no dicionário. Então, é um sentimento de dor e solidariedade que faz com que a gente entre em ação para manifestar esse sentimento por alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou uma queda moral, uma queda, né, seja como for. E o Evangelho trata isso. Quando eu li esse item no Evangelho sobre a compaixão, eu tive a pretensão de chamar, né, de ciclo da compaixão, aquilo que o Espírito estava explicando para a gente o que era compaixão. Bom, no Evangelho esse está no capítulo 13, tá? Que é a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Me perdoem que eu não lembro o número do item, mas dentro desse capítulo está lá o item. Então o Espírito, assim, resumindo, tentando sistematizar aquilo que o Espírito explica pra gente, qual é a conclusão que eu cheguei? Eu trouxe aqui até as minhas anotações. Primeiro, a gente encontra um irmão em sofrimento. Então, um irmão em sofrimento faz com que o espírito sinta um abalo que é natural. Então, nós, espíritos, fomos dotados disso. Quando a gente encontra um irmão que está em sofrimento, a gente fica abalado. Depois disso, a gente sente... Esse abalo faz com que a gente tenha no nosso corpo uma vibração que é penosa. O que é isso? É uma sensação ruim, né? Que é justamente esse sentimento de dor e solidariedade, né? Mas até então, quando a gente encontra esse espírito e tem um abalo, primeiro a gente tem essa vibração penosa, né? Esse sentimento ruim, que na verdade é um sentimento de dor. Aí vem a tomada de decisão, porque infelizmente muitos de nós se perturba quando se depara, por exemplo, uma criança pedindo pedindo dinheiro no semáforo, ou um mendigo na rua, ou a gente vê uma pessoa em sofrimento nessas tragédias que a gente está vendo agora, por exemplo, essa questão que está acontecendo em Petrópolis. Tem pessoas que têm dificuldade de ter contato com essas dores, então elas se fecham para isso. Então não gera nessas pessoas um sentimento de solidariedade, que aí quando você tem esse sentimento de dor, que se mistura com um sentimento de solidariedade, sim, você pode dizer que em você gerou a compaixão. Então você começa a sentir a compaixão. E aí, como que esse ciclo acontece, né? Então você teve esse sentimento de compaixão, que é um sentimento de misericórdia, inclusive. Esse sentimento gera na gente uma ternura, né? Quando a gente se entrega para a compaixão, então gera para a gente uma ternura por aquela pessoa que sofre. Essa ternura gera empatia, então a gente sente a dor daquele que gerou na gente aquela vibração, né, o sentimento ruim. Então empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. Então a compaixão gera ternura que gera a empatia, e aí a gente concretiza o ato, manifesta aquele ato misericordioso e praticando a caridade, né, aquilo que a gente chama de caridade, né. Então, quando a gente coloca aquele sentimento de misericórdia em ação, agindo em favor daquele por quem a gente teve esse abalo, né? Teve esse sentimento de dor e solidariedade ao mesmo tempo, por quem a gente teve compaixão. E quando a gente pratica a caridade, quando a gente é movido pela compaixão e pratica a caridade, então a gente está restituindo a esperança daquela pessoa que recebeu a nossa caridade, né? Deixa eu silenciar meu celular aqui para ele não me atrapalhar. Quando a gente restitui a esperança dessa pessoa, a gente está o quê? Fortalecendo nela a resignação e a coragem, certo? Resignação, a aceitação ativa, né? Então a gente não se revoltar e nem entrar em negação por pelo sofrimento que se apresenta na nossa vida, pelas dores, tá? Não vou entrar muito, que esse é o meu foco. Então, a resignação, a aceitação ativa e aquela ação de vou superar. E a coragem, né? Que é aquela ação do coração ou aquela firmeza com humildade, né? A gente ser assertivo, ser firme e ser humildes, porque a gente se reconhece como espíritos imperfeitos e que a gente pode falhar, a gente pode entrar em quedas,
né? Então a gente restitui daquele irmão a esperança e logo fortalece a resignação e a coragem naquele irmão. Isso gera na gente um encantamento, aquela alegria, né? Esse encantamento, o Espírito fala que é uma suavidade penetrante que alegra a alma, né? Então, uma energia suave que penetra a alma e vai gerando na gente alegria, né? Então, vai alegrando a nossa alma. E aí vem aquela satisfação do dever cumprido, né? Aquela satisfação de você ter ajudado uma pessoa e ter feito bem para ela. Com certeza, muitos de nós já sentimos isso. Eu acredito que todos já tenham sentido. Esse sentimento é o amor puro, é o amor que Jesus veio ensinar pra gente. Isso para dizer que quando a gente pratica o bem, a gente não tá longe de sentir o amor que, aliás, a gente sente o amor que Cristo ensinou pra gente, né? O que a gente precisa é conseguir expandir esse sentimento de amor para todas as nossas atitudes, né? Mas é bom porque serve de exemplificação. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, associar também com essa mensagem do Emmanuel, é sobre a história da Mônica Lewinsky. Quem é mais jovem talvez não conheça a Mônica Lewinsky, porque essa história aconteceu lá no final dos anos 90, 98, 99. A Mônica Lewinsky, ela teve um caso amoroso, né? Ela foi amante do presidente Bill Clinton, naquela época era presidente dos Estados Unidos. Imagina, Estados Unidos como uma das maiores potências mundiais é muito visado. Então qualquer deslize do presidente é ótimo para que a oposição então possa pedir o impeachment daquele presidente. Então o presidente sabe os riscos que corre. E infelizmente o telefone do presidente Bill Clinton estava grampeado e isso gerou mais de 20 horas de gravação de conversas entre a Mônica Lewinsky e o presidente Bill Clinton. Conversas que ela precisou depois comparecer numa delegacia de polícia, né, com profissionais de polícia, né, para que ela pudesse confirmar que a voz era dela. E ali tinha todo tipo de conversa e ela sentiu muita vergonha por aquilo, porque eram conversas às vezes muito íntimas que ela tinha com o presidente, em que ela expunha a intimidade dela e dele, né? E algumas outras coisas também aconteceram, gravações que também não foram muito legais, infelizmente. E acontece que a Mônica ela foi humilhada publicamente. Eu trouxe essa história porque ela é o primeiro caso de cyberbullying do mundo. Isso até então, no caso da Mônica, não tinha acontecido, de que uma história ficasse famosa do dia para a noite ao redor de todo mundo. Hoje em dia é uma coisa muito comum. Naquela época não existia e, de repente, a Mônica Lewinsky, quando ela ligou a televisão, ela via o nome dela nos noticiários e ela sendo famosa e sendo citada nos noticiários do mundo inteiro de uma forma humilhante, vergonhosa, sendo ofendida muitas vezes, né? As pessoas usavam palavras pejorativas para se referirem a ela, e isso fez com que ela quase se suicidasse. Não aconteceu porque a mãe dela era uma pessoa que não deixava ela tomar banho sozinha, não deixava ela dormir sozinha, não deixava ela sozinha em muitas ocasiões, então cuidou mesmo dela de ficar em cima dela, porque sabia que a filha estava sentindo uma dor de humilhação tão forte que poderia se suicidar, como de fato tentou algumas vezes. Então a mãe foi bem atuante para não deixar isso acontecer. E a Mônica Lewinsky, ela dá uma palestra no TED Talk, que ela conta dessa história, e ela fala que a forma que foi muito difícil para ela, né, ser julgada. Então ela fala da cultura da humilhação da internet, né, que faz as pessoas sentirem vergonha, e ela foi humilhada dessa forma e sentiu muita vergonha por muitos anos por ter sido amante, muita culpa, né, por ter sido amante do presidente, né. Hoje, graças a Deus, ela já superou esse sentimento, porque a gente sabe que ela não é a única pessoa no mundo que faz isso, que muitas pessoas cometem esse deslize, só que infelizmente no caso dela, ela acabou fazendo isso com alguém muito famoso e custou para ela a perda da privacidade e esse bullying que ela sofreu, né, infelizmente. E graças a Deus ela pôde estar lá para contar a experiência dela e dizer que a forma que ela encontrou de superar a vergonha foi com a compaixão das pessoas, a empatia. Então ela fala assim, ao mesmo tempo que as pessoas me mandavam mensagens me atacando, outras pessoas mandavam mensagem me dando força, falando palavras positivas. Então a sugestão dela, no caso da internet, é que a gente coloque na internet pensamentos positivos, palavras positivas, que a gente incentive as pessoas positivamente, que a gente faça o bem, que a gente seja motivado pela compaixão. Claro que quando o Espírito falou sobre a compaixão no Evangelho, ele não se referiu só à cultura da humilhação que acontece na internet, nem à questão da gente
humilhar uma pessoa até ela sentir vergonha a ponto de até se suicidar, né? Cometer assédio moral. A explanação foi muito mais ampla, mas eu quis trazer esse exemplo porque agora com a lição do Emmanuel, com certeza isso vai fazer mais sentido ainda. Mas a questão da Mônica é um exemplo de como a compaixão pode agir para o bem e salvar uma pessoa, como a gente pode salvar uma pessoa com a compaixão. Bom, o Emmanuel ele começa a lição na luz da compaixão, capítulo 69, livro Palavras de Vida Eterna, fazendo uma citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, aquilo, a gente está dando misericórdia e a gente vai receber a misericórdia. E por que será que é tão importante a gente dar misericórdia para receber a misericórdia, né? Será que a gente precisa da misericordiosa, será que a gente precisa da misericórdia das outras pessoas? Ou a gente precisa só da misericórdia de Deus, né? Como isso funciona? Bom, o Emmanuel começa a lição assim: Deixe que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Então ele começa já dizendo que quando a gente deixa a compaixão, quando a gente se entrega para a compaixão, para esse sentimento, né, de dor e solidariedade, então que a nossa vida é iluminada, né? Então a gente sai daquela sombra que envolvia a gente antes e vai para a luz. Aí ele começa a dar alguns exemplos. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que tentam parar de beber, que querem sair de algum vício, as pessoas falam: duvido que você vai conseguir. Então mina a esperança daquela pessoa. Então quando a sua esperança é minada, quando é com você que fazem isso, o que o Emmanuel fala? Compaixão para eles. Aí ele continua: ouves a palavra dos que te ironizam? Então as pessoas estão fazendo ironia com você, estão rindo de você de uma forma irônica, diminuindo, menosprezando. Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Então aquelas pessoas que querem ficar falando das suas falhas e cometendo esse tipo de assédio, né? Como se você fosse a única pessoa no mundo que falhasse e como se você não fosse uma pessoa aqui que estivesse aprendendo e que fosse falhar algumas vezes. Então fica querendo colocar em evidência as suas falhas para te ridicularizar perante as pessoas, né? Então esse é o assalto moral daqueles que perturbam a gente. O Emmanuel fala: compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Pessoas que te perseguem, que te ofendem, que te agridem, te ferem. Compaixão para eles. Por que compaixão para essas pessoas? Porque o Emmanuel já dá a primeira lição de que essas pessoas são sofredores. Que pena que eles estão fazendo isso. Na verdade, eles são espíritos necessitados. Então, como a gente vai ter compaixão por essas pessoas? O Emmanuel explica. Ele continua: a crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Então tudo isso que ele cita no começo, né, esses exemplos de que ele fala compaixão para eles, são chagas que o tempo vai curar. Então é uma questão de tempo para que esses espíritos que estão praticando esse mal despertem e parem de praticar esse mal. É uma questão de tempo. Por quê? Porque, gente, por causa da lei do progresso. Porque o progresso ele não para. A gente vai aprender pelo amor ou pela dor. Não é isso que a gente aprende? A gente vai aprender e vai andar para frente. Então vai chegar uma hora que a gente vai se despir desses sentimentos que a gente tem de egoísmo, de orgulho, dessa crueldade que às vezes a gente põe para fora, entendeu? Do que ele fala aqui do sarcasmo, a gente fazer sarcasmo para as pessoas, ironizar as pessoas, a gente ridicularizar as pessoas, né? Qual está sendo a nossa atitude na internet, por exemplo? A gente está lançando palavras positivas, né? Então tudo isso com o tempo vai ser curado, por causa da lei de progresso. E aí ele fala: rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. Então por que compaixão? Porque graças a Deus não é de você que estão partindo essas farpas. Então isso já faz com que aquele que não está emitindo essas farpas já seja um espírito que está acima daquilo, né? Já aprendeu que aquele não é o caminho. Então, a gente sabe que aquele espírito que está praticando aquele tipo de ação, que um momento ele vai sofrer e que é doído, né? É sofrido, né, o aprendizado, né? Quanto a gente está sofrendo para chegar até onde a gente chegou, né? Então, a gente sabe que o caminho da pessoa vai ser esse também, quanto que ela vai sofrer. Então, compaixão para aquelas pessoas. E
graças a Deus, porque não é você que está cometendo isso, mas que você está recebendo isso, que você está podendo ter esse olhar, né, de que você está sofrendo algum tipo de assédio, né? Você está podendo reconhecer para poder se defender, para poder ter compaixão por aquela pessoa. Que bom que é você que pode reconhecer que aquele irmão é um irmão em sofrimento, que ele ainda vai despertar, que ele ainda vai se arrepender de tudo isso, que ele ainda vai passar por muita choro e ranger de dentes, né, que a gente ouve no Evangelho, né? Aí o Emmanuel continua, no fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Então tudo aquilo é fruto da ignorância daqueles espíritos. Por isso o despertar. Porque quando ele desperta, ele abandona aquela ignorância. Então ele percebe o mal que fez. E aí precisa aprender a dimensão do mal que fez para aprender a fazer o bem. É o nosso caso, é o que a gente está passando. A gente precisa, às vezes, a gente precisa passar pela dor para entender a dor que a gente causou, né? E o Emmanuel continua. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do benfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara-te sempre. Então ele está dizendo assim, não é você agredindo o irmão que te agride que você vai ensinar para ele como é que se faz, que você vai mostrar para ele que a agressão é ruim. Não é por aí. É pela compaixão. Porque a compaixão não vai gerar um sentimento de solidariedade. Então você vai reconhecer que aquele espírito ainda tem muito que aprender, que uma hora ele vai ter um despertar, que vai ser dolorido, certo? Que ele ainda vai passar por muita dor para aprender. Que pena que ele ainda não despertou, certo? Então, a gente tem dessa visão, que é uma visão de espírito eterno, que a gente aprende no espiritismo mesmo. Então, sabendo que aquele irmão está passando por aquela experiência, e naquele momento ele não consegue dar muito, a não ser a agressividade dele. Então a gente tem desse olhar, a gente consegue ter compaixão e ter empatia. A capacidade psicológica de se colocar no lugar dele. E de pensar que, poxa, talvez no lugar dele, no contexto que ele vive, com os pais que ele tem, com os problemas que ele tem. Enfim, a gente não sabe, né? Cada um, existem tantos problemas. Talvez eu fosse assim, igual a ele, e também fosse agressiva, né? Então a gente pensar se a gente poderia realmente ser melhor na situação daquele irmão. Então não adianta a gente partir para agressividade para lidar com o irmão agressivo. O que o Emmanuel fala? Compadece-te e ampara sempre. Então tenha compaixão e ainda ampara aquele irmão, faz o bem para ele, amai os vossos inimigos. Então faz o bem, tenha indulgência, caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Certo? É isso essa orientação que ele dá pra gente. Só que a gente só consegue ser assim tendo esse olhar compreensivo pro irmão, para aquele irmão que nos agride. A gente talvez se colocar um pouquinho de fora da situação para ter uma análise de fora, sabe? E poder enxergar nele o irmão em necessidade. Não necessitado, né? O irmão em necessidade, que com certeza é. Todo mundo que agride porque tem uma necessidade, né? E o Emmanuel conclui, todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Então, todos, é o que eu falei agora, será que no lugar dele eu faria melhor, né? Será que eu teria capaz de entregar melhor? Então, todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Todos nós podemos fazer isso, nós não conhecemos os nossos limites. Usa, pois, a misericórdia com os outros. E acharás nos outros a misericórdia para contigo. E aí eu volto no começo da lição, que ele fala, Jesus, né, fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então é isso. Usa a misericórdia para com os outros, que os outros usarão a misericórdia para conosco. Nós despertaremos esse sentimento nas pessoas. E quando formos nós que erramos ou que precisamos da caridade, nós sempre encontraremos uma alma disposta a nos estender a mão, a ter compaixão por nós. Porque, gente, uma coisa certa, a gente está aqui para aprender, esse é um plano de expiações e provas. Nós estamos aqui para aprender. A gente precisa fazer caridade, porque a gente precisa da caridade. Eu não sei se eu já falei isso nesse centro alguma vez, me desculpe se eu estou sendo repetitiva, mas isso é uma realidade. A gente precisa fazer a caridade. Porque a gente precisa da caridade das pessoas. Nós somos espíritos imperfeitos e nós podemos errar muitas vezes e ter uma queda moral, sim. Bom que tenhamos a humildade para ter a coragem de se reerguer, a resignação para se reerguer e continuar andando
com a mesma vontade de aprender de sempre, com o mesmo ânimo e vontade de aprender de sempre, com fé em Deus, com fé na bondade de Deus, que Deus é bom, tá? Então eu espero que tenha ficado clara essa lição, espero que vocês tenham gostado. Eu já estou aqui prolongando um pouquinho no tempo, 24 minutos, vou fazer uma vibração rapidamente e a gente faz a prece de encerramento, ok? Muito obrigada pela atenção, boa noite. Então, em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, elevemos nosso pensamento a Deus e abramos o coração em vibrações de paz, amor e reconforto. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos, pelos lares desajustados, pelos idosos e crianças abandonados, pelos presidiários, pelos viciados, pelas casas de oração, pelo entendimento entre as religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia em nosso lar, pelos nossos familiares e amigos, também pelos menos amigos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, pelos encarnados e desencarnados que têm seus nomes colocados neste Evangelho, por aqueles por quem agora cada um particularmente vibra em seu pensamento. Deixamos uma intensa vibração a cargo do plano espiritual para que seja levada para onde houver maior necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora então vamos nos concentrar novamente, fechar os nossos olhos, nos acomodar nos nossos lugares. E vamos deixar sair do nosso coração essa gratidão, essa alegria por termos recebido esse ensinamento, por termos recebido todo o amparo da espiritualidade amiga para que pudéssemos estar aqui hoje recebendo essa lição. E assim, com o coração cheio de gratidão e de alegria, vamos fazer o Pai Nosso para encerrar o Evangelho dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que nós possamos levar essa energia maravilhosa que o plano espiritual nos deu hoje, nos entregou, nos fortaleceu, essa sustentação, possamos levar por todos os dias da semana até o próximo trabalho. Possamos, com essa inspiração, fazer muito bem para todo mundo onde encontrarmos a oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós encerramos o trabalho dessa noite. Obrigada, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.